Obrigado, professor. Muito bom dia a todos. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui hoje. Agradeço à comissão científica pelo convite. Tá? Hoje vou falar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca avançada e refratária, a importância clínica e a avaliação clínica desses pacientes. A evolução clínica da insuficiência cardíaca é a progressão da disfunção ventricular e dos sintomas. Apesar da evolução no tratamento farmacológico e do impacto prognóstico dos dispositivos de assistência e também do CDI, do ressincronizador, alguns pacientes não vão responder a essa terapia e vão necessitar de terapias avançadas, como, por exemplo, dispositivos de longa duração, dispositivos de assistência mecânica, o próprio cuidado paliativo em alguns cenários, em último dos casos, o transplante cardíaco também. A última atualização da nossa diretriz classificou e definiu a IC avançada como a progressão de sintomas, aquele paciente classe funcional 3 ou 4, com disfunção ventricular grave, seja disfunção sistólica, em algumas situações até alterações restritivas, pacientes com múltiplas internações por congestão, a escalada do uso de diuréticos, pacientes que internam em baixo débito, com a necessidade de escalada de inotrópico também, ou pacientes que fazem arritmias com necessidade de ida ao pronto-socorro. Além disso, a perda da capacidade ao esforço físico. A diretriz europeia ainda adiciona que esses pacientes podem ter sinais de disfunção cardíaca ou pacientes com hipertensão pulmonar tipo 2 também. E o mais importante nesse cenário é a identificação precoce do paciente potencialmente em IC avançado. E para isso a gente tem o mnemônico I Need Help, que foi incluído na nossa diretriz também, para tentar brevemente conseguir pegar esse paciente o mais precoce possível. Então, aquele paciente em uso de inotrópico, que teve internação que precisou de uso de inotrópico, paciente com classe funcional alterada, peptídeos natriuréticos cronicamente alterados, sinais de função de órgão, fração de ejeção muito reduzida, paciente com choques apropriados para sair das arritmias, hospitalizações, veja que só uma hospitalização no último ano já é um critério para chamar atenção para esse paciente, que pode ser um paciente de IC avançada, paciente que fica o tempo inteiro congesto, necessitando de aumento de diurético, aquele paciente com a pressão limítrofe em torno de 90 a 100 milímetros de mercúrio, e aquele paciente que a gente tem uma dificuldade enorme em otimizar o tratamento porque ele não tolera, faz hipotensão. Então, esses são os preceitos para a gente identificar precocemente o paciente em IC avançado. Para tentar exemplificar essa síndrome clínica, que pode ter diversas apresentações, eu trouxe brevemente 2 casos clínicos para a gente discutir as 2 principais formas de apresentação do paciente em IC avançado. Esse primeiro caso, um paciente já com uma IC estabelecida, com fração de ejeção de 24%, devido a um evento isquêmico há alguns anos, um infarto com supra anterior, paciente já com a terapia otimizada, CDI, Resync, com 3 internações por IC descompensada nos últimos 8 meses, escalada do uso de diuréticos, e atualmente em classe funcional 4, e nos últimos dias se apresenta oligúrico e nauseado. No exame físico chama atenção uma pressão pinçada, uma pressão de pulso diminuída, turgência jugular, fígado aumentado, apesar de não haver sinais de congestão pulmonar ao exame físico, não tem estertores. E no laboratorial chama atenção uma disfunção renal, um BNP bem aumentado, um lactato pouco tocado. Em contraste, o segundo caso, um paciente previamente rígido, que iniciou um quadro agudo de dor torácica, procurou o pronto-socorro já com algumas horas de evolução, foi diagnosticado com IAM com supra anterior evoluído, foi trombolizado já com 18 horas do início da dor, sem critério de reperfusão, e é transferido com cerca de 24 horas do início para o nosso serviço, já sem dor, mas hipotenso e sonolento. Além disso, chama atenção paciente levemente taquicárdico, hipotenso, 76/42, e no laboratório fica marcado aí um aumento de lactato bem aumentado, em torno de 18. O que esses 2 casos têm em comum, apesar de uma apresentação do primeiro caso, um crônico agudizado, o segundo caso, um paciente até então rígido e que agora tem um insulto agudo? Ambos os pacientes têm evidência tanto clínica quanto laboratorial de má perfusão tecidual secundária à disfunção cardíaca, seja com pressão de enchimento normal ou pressão de enchimento aumentada, né? Não com pressão de enchimento diminuída, como a gente vê nos choques distributivos, no choque séptico, por exemplo.
E o primeiro viés que eu gostaria de quebrar aqui nessa aula é justamente quanto à definição do choque cardiogênico. Não tem como a gente desvincular a IC avançada com o choque cardiogênico. E a maioria das definições dos principais estudos que avaliaram esse cenário, o primeiro preceito que eles colocam é que o paciente está com a pressão sistólica abaixo de 90. Hipotensão não é sinônimo de hipoperfusão. A gente vai ter paciente chocado com pressão normal. Então isso é algo que a gente precisa se atentar na avaliação desses pacientes. Essa classificação da SKY de 2019 estratifica o paciente em choque cardiogênico em 5 estratos principais. Isso daqui é totalmente dinâmico. A gente tem do paciente que está sob risco, o extrato A, até o paciente no crash and burn, o paciente que está em franca piora, que acabou de ter uma PCR ou que está em vias de ter uma PCR. E o paciente ele pode mudar de um extrato para o outro a depender da resposta à nossa conduta tomada. Então, isso é um contínuo. O paciente em choque cardiogênico ele pode migrar dos vários estágios de choque a depender do que vai ser feito a partir da nossa avaliação. E tão importante quanto essa classificação é a avaliação prognóstica. Esses pacientes tendem a ter uma mortalidade mais aumentada, principalmente no estágio D e E. Quando a gente fala em C avançada, não tem como falar da classificação Intermax, que abre um leque de variações daquele paciente classe funcional 3 e 4 da New York Heart Association. No Intermax, a gente tem desde o paciente que está lá em classe funcional 3, que é o estágio 7, muitas vezes até em casa, bem, ao paciente que está em choque cardiogênico, os estágios 3, 2 e 1. Estágio 3 é aquele que está com droga, que a gente não consegue desmamar, mas está estável. Já o estágio 2 é aquele paciente que está em declínio progressivo. E o estágio 1, que seria basicamente o estágio E da SKY, o paciente que está necessitando de uma tomada de conduta o mais breve possível, porque ele está em risco de vida. Quando a gente fala de etiologia, aqui é um registro de UTIs cardiológicas americanas, a principal causa de internação em UTIs cardiológicas é o choque cardiogênico, com cerca de 66%. Intuitivamente, a gente tende a pensar que a principal causa de choque cardiogênico é pós o infarto agudo do miocárdio. E vejam, os pacientes nesse cenário são cerca de 30%. A grande maioria é o crônico agudizado, seja por evento não isquêmico ou isquêmico antigo. Então, esses pacientes crônicos agudizados são os mais prevalentes nas UTIs. Brevemente falando sobre a fisiopatologia do choque cardiogênico, eu gostaria de chamar a atenção para 2 cenários antagônicos, né? A gente vê que tem uma tendência ao paciente fazer um choque inflamatório, principalmente no cenário agudo, com liberação de de citocinas, e o paciente, então, tende a ser mais vasodilatado, esse paciente no cenário agudo, que acabou de ter um infarto, ou uma miocardite, ou uma síndrome de Takotsubo. Essa hipóxia aguda, um paciente que não tem reserva, né, ele tende a responder com essa vasodilatação, e é um paciente que normalmente está muito perto do peso seco dele, ele tende mais a euvolemia. É um paciente que, claro, vai fazer alguns sinais de congestão pulmonar, mas diferente do paciente crônico, é um paciente que não tem a hiperativação do sistema renina-angiotensina, do sistema nervoso autônomo, e por isso o paciente cronicamente agudizado tende a cursar mais com vasoconstrição e hipervolemia por essa hiperativação dos sistemas neurohormonais. Esse paciente precisa ser monitorizado, débito urinário, um sinal de hipoperfusão renal pode ser um sinal de hipoperfusão tecidual. É um paciente que merece uma invasão, um catéter venoso central, PAI, a gente vê a microhemodinâmica, dosal-lactato. No choque cardiogênico, a saturação venosa central é um dado muito importante para a gente, diferente um pouco do choque séptico, né? O gap de CO2. Em algumas situações de piora, ou muitas vezes a gente não precisa esperar o paciente piorar para isso, um paciente pode precisar de dados mais fidedignos para o manejo desse paciente, para a decisão quanto ao uso de inotrópico, vasopressor, vasodilatador, ou até de assistência circulatória mecânica. O catéter de Swan-Ganz vai ganhando muita importância nesse cenário nos últimos anos, e ainda mais agora com a evidência das equipes de choque, a gente já tem UTIs nos Estados Unidos demonstrando o benefício maior do uso do catéter nesse cenário. Basicamente, com ele a gente consegue definir os principais fenótipos do choque e agir de acordo com isso. Veja esse registro de UTIs americanas, né? Cerca de 2.500 pacientes em choque cardiogênico, compararam aí para guiar o tratamento e o dispositivo de assistência circulatória mecânica. Aqueles pacientes que foram guiados com catéter de artéria pulmonar tiveram uma significância estatística em redução de mortalidade comparado aos que não tiveram catéter.
Tanto que na última diretriz, a indicação do catéter de artéria pulmonar ganhou um upgrade, aí foi para 2A, nesse cenário do manejo do paciente com IC avançado. E quando a gente quer tratar o paciente com insuficiência cardíaca avançada, a gente quer ofertar mais oxigênio para ele. Então, se a gente lembrar daquela formulinha lá da fisiologia, o conteúdo de oxigênio arterial mais o débito cardíaco é o que vai aumentar essa oferta de oxigênio. Basicamente, o que a gente vai conseguir mexer objetivamente no manejo do paciente é aqui no débito cardíaco, principalmente avaliando a pré-carga, se é um paciente que precisa de fluido, de volume, ou o contrário, vai precisar de diurético, se é um paciente que a gente tem que agir na contratilidade, aumentando o uso de inotrópicos ou até a assistência circulatória, ou mexer na pós-carga, vasodilatar, vasopressores. Avaliando a pré-carga, veja como o exame físico, às vezes, nesse cenário desse paciente avançado, ele é um pouco prejudicado. Veja a sensibilidade de estertores no exame físico para o paciente, se está congesto ou não, 15%. Nesse cenário, muitas vezes, o ultrassom à beira-leito pode nos ajudar nessa tomada de decisão também. Lembrar que os pacientes com IC avançada precisam de doses mais altas de diurético do que o paciente agudamente afetado, e às vezes até associação de diuréticos. Quando a gente fala de manejo de contratilidade, a gente fala do inotrópico, e aqui na prática clínica o mais utilizado pela facilidade posológica, por não precisar de correção para a função renal, por poder ser usado em pacientes hipotensos, é a dobutamina. De evidência, os outros inotrópicos também, além da dobutamina, milrinone e o levocimendana, de evidência a gente não vê diferença entre o uso dessas drogas no paciente chocado. Não houve mudança no desfecho desses pacientes, tanto para o milrinone quanto para a levocimendana. Quando a gente fala do manejo da pós-carga, vale lembrar aquilo que eu frisei na fisiopatologia. Aquele paciente agudamente chocado, paciente que não tem reserva, muito provavelmente é aquele paciente que vai precisar mais de vasopressor. Enquanto que aquele paciente cronicamente descompensado, que tende a ter essa vasoconstrição contínua, é um paciente que muitas vezes o vasodilatador vai fazer com que a gente aumente o débito cardíaco nesse cenário. Quando a gente fala de vasopressores, no choque cardiogênico, a evidência é maior para o paciente usar norepinefrina, como a gente vê nesse estudo randomizado. E quando a gente compara no pós-infarto a epinefrina com a norepinefrina, os pacientes que usaram norepinefrina tiveram uma tendência menor ao choque refratário. Vasodilatador, então, a gente tem menos evidências ainda. Eu trouxe aqui um registro de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada perfil B, que comparou só diurético com vasodilatador e diurético. E no cenário do paciente que tem uma pressão sistólica abaixo de 100, a associação do vasodilatador foi melhor para reduzir o desfecho. E não podemos esquecer também, nesse cenário agudo, que o paciente que tem um fator causal para o choque, como por exemplo o infarto com supra, ele precisa ser revascularizado o mais brevemente possível. O estudo Shock Trial, antigo, já mostrou isso para a gente, e de preferência a revascularização apenas da artéria culpada. Sumarizando tudo que a gente conversou até aqui, os nossos objetivos principais no manejo da IC avançada é a estabilização hemodinâmica, através da ressuscitação imediata com inotrópicos, vasopressor, vasodilatador. Então, para isso, a gente precisa ter o paciente muito bem monitorizado para avaliar. É o paciente que está com a resistência vascular periférica aumentada, vou precisar dar vasodilatador, ou o contrário, é o paciente que está com gesto pulmonar, eu vou precisar otimizar diurético. Então, estabilizar esse paciente. Muitas vezes, para interromper o declínio da função ventricular, a gente vai utilizar nos pacientes no infarto com supra a revascularização de urgência. Mas eu queria chamar a atenção, e já dando gancho para as próximas aulas de hoje, que a gente tem que começar a pensar mais cedo na assistência circulatória mecânica. A gente não precisa chegar no estágio E do choque para indicar isso para o paciente. Então, a gente prevendo a minimização das disfunções orgânicas, o suporte circulatório mecânico também deve ser pensado. E dando um gancho também para a aula da doutora Mônica, da professora Filomena, o suporte circulatório mecânico muitas vezes vai promover o suporte para terapias mais avançadas que esses pacientes vão precisar, como, por exemplo, o transplante cardíaco ou dispositivos de longa permanência. Como mensagens finais, é preciso identificar a IC avançada o mais precocemente, porque ela é uma entidade com uma alta mortalidade. O uso de drogas, o manejo desse paciente deve seguir um racional fisiopatológico como demonstrado.
Sempre que possível, a gente resolver a etiologia do choque, então, no caso do infarto, a gente revascularizar a artéria culpada. E eu gostaria de chamar a atenção para a importância do catéter da artéria pulmonar no manejo desse paciente com IC avançada, não só no manejo para decisão de drogas, mas também na indicação de suporte de dispositivos de assistência mecânica. Muito obrigado.